Difusora de Londrina, a coluna do Evangelho, de norte a sul, meu país, falando bem mais forte, levanta a união ao coração de cada irmão. 12h27. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a você que nos ouve da grande Londrina, de alguma cidade do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo. Prosseguindo em nossos estudos deste terceiro trimestre de 2017, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No programa de hoje, aprenderemos mais uma lição, a lição de número 8, que trata acerca do tema A Igreja de Cristo. Com toda certeza, Deus falará aos nossos corações e fortalecerá a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Convido nossos ouvintes para que abram a Santa Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quando ouvimos a pronúncia da palavra igreja, nossa lição de hoje é a Igreja de Cristo. Quando nós ouvimos esta palavra, logo nos vem à mente um belo prédio onde se realizam reuniões religiosas. Mas, a bem da verdade, a igreja não é o imóvel, não é a construção feita de tijolos, de madeira ou de qualquer outro material. A palavra igreja, no contexto bíblico, está ligada à ideia de ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nos deixa claro que, para formar a igreja, Deus nos libertou e nos resgatou do domínio das trevas. Quantos de nós vivíamos vencidos pelos vícios, éramos pessoas tristes e sem nenhuma perspectiva diante da morte. Mas um belo dia, alguém se lembrou de nós e nos convidou para uma reunião da igreja. Ali, após ouvirmos a exposição da palavra de Deus, no momento do convite, alegremente aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ao aceitarmos, aceitamos também o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Daí, seguimos para o batismo nas águas, em cumprimento à ordenança dada pelo Senhor em Marcos 16:16. Pois o batismo nas águas é o testemunho público de nossa fé em Cristo. Deste modo, ainda de acordo com Colossenses 1:13, Deus nos libertou do mundo das trevas onde anteriormente vivíamos e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Este é o processo que ocorre em nossas vidas para que fôssemos integrados à igreja. A Igreja de Cristo é denominada de Universal Assembleia em Hebreus capítulo 12, versículo 23, sendo mencionado ainda no referido versículo que os nomes de seus integrantes estão inscritos nos céus.
A igreja é denominada de Universal Assembleia por ser constituída por pessoas de todos os continentes do mundo, que viveram em todas as eras. Achei interessante uma publicação que, ao meu ver, retrata a Igreja de Cristo com muita propriedade e exatidão. Este artigo foi publicado pela revista Ultimato e gostaria de compartilhá-lo com os nossos ouvintes. O artigo diz o seguinte: a Igreja de Cristo não é igreja ocidental nem igreja oriental. Não é igreja católica romana, nem igreja protestante. Não é igreja tradicional, nem igreja pentecostal. Não é igreja liberal, nem igreja conservadora. Não é igreja fundamentalista, nem igreja evangelical. A Igreja de Cristo não é igreja adventista, igreja anglicana, igreja Assembleia de Deus, igreja batista, igreja congregacional, igreja Deus é amor, igreja episcopal, igreja holiness, igreja luterana, igreja maranata, igreja menonita, igreja metodista, igreja morávia, igreja nazarena, igreja presbiteriana, igreja quadrangular, igreja reformada, igreja renascer em Cristo, nem igrejas sem nome. A Igreja de Cristo é católica, que quer dizer universal, mas não é romana. É universal, mas não é a universal do reino de Deus. É de Jesus Cristo, mas não dos santos dos últimos dias. Porque é universal, não é igreja armênia, igreja búlgara, igreja copta, igreja etíope, igreja grega, igreja russa, nem igreja sérvia. Porque é de Jesus Cristo, não é de Simão Pedro, não é de Miguel Cerulário, não é de Martinho Lutero, não é de Simão Kimbangu, não é de Sun Myung Moon, não é de João Paulo II. Em todo o mundo e em toda a história, a única pessoa que pode chamar de minha a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele declarou a Cefas: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Este artigo pode parecer um pouco confuso num primeiro momento. Entretanto, uma leitura mais detida será suficiente para concluirmos que, de fato, a Igreja de Cristo não se faz representar na terra por uma única e exclusiva denominação religiosa apenas. Nesse sentido, lembro-me de um testemunho que ouvi do pastor Cezino Bernardino, já de saudosa memória. Durante um dos congressos realizados pelos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, Santa Catarina, o pastor Cezino compartilhou uma visão que teve. Enquanto dormia um dia, Deus lhe mostrou uma multidão de pessoas reunidas, dizia ele. Nessa reunião, ele viu o padre Marcelo cantando com o povo. Viu no meio daquela multidão muitos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, enfim, de muitas denominações que estavam presentes naquela festa. Enquanto a tudo observava, Deus disse ao pastor Cezino Bernardino: está vendo este povo? Esta não é minha igreja. Mas do meio desse povo eu escolherei a minha igreja. Esse testemunho do pastor Cezino, juntamente com o artigo publicado pela revista Ultimato, que acabamos de ler, nos levam à perfeita compreensão de que a Igreja de Cristo é composta necessariamente por pessoas que, após serem purificadas pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, mantêm-se longe da contaminação provocada pelo pecado e por isso constituem um povo especial, zeloso e de boas obras, conforme Tito capítulo 2, versículo 14. Mas se a Igreja de Cristo é uma só, como explicar a existência de milhares e milhares de denominações religiosas na atualidade?
Bom, eu não tenho respostas para todas as perguntas, mas penso que isso ocorre porque Deus quis que assim fosse. Talvez para fazer frente à própria pluralidade e subjetividade do ser humano, penso eu. Caminhando para o final de nosso programa, não posso deixar de dizer que não basta que você e eu sejamos membros de alguma igreja cristã para alcançarmos a salvação eterna. Mas, por outro lado, sem estarmos unidos à igreja, também será impossível seguir a Cristo, pois foi o próprio Senhor Jesus quem edificou a igreja. Além disso, na visão paulínea expressa na leitura que fizemos no início do programa, de modo que as mãos, os pés, os olhos ou qualquer outro membro necessitam estar ligados a um corpo físico para não perecerem. Assim também o homem, a mulher, o moço e a moça, que foram transportados das trevas para o reino do Filho de Deus, necessitam estar ligados à igreja através de seu corpo. Não é? A igreja é o corpo de Cristo. E essa ligação mística que temos com Jesus através da igreja, somente por intermédio da igreja, ocorre através da comunhão, no partir do pão, principalmente na Santa Ceia, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19. Por fim, uma igreja só pode ser de Cristo se puder ser identificada e comparada com a hospedaria para onde o bom samaritano levou o pobre viajante que encontrou ferido à beira da morte, jogado à beira da estrada que ia de Jerusalém a Jericó. Em outras palavras, a igreja de Cristo deve saber cuidar e tratar de todos os feridos que a ela foram entregues pelas bondosas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, concluímos dizendo que, de acordo com Efésios 4:4, capítulo 4, versículo 4, a igreja de Cristo é única, mas nela tomam parte dois grupos. A igreja triunfante, que são aqueles que já se foram, que não estão mais conosco no mundo. E a igreja militante, que são os servos e as servas de Deus que ainda vivem neste mundo, que oram, que jejuam, que evangelizam, dos quais fazemos parte você e eu. Por isso tudo gostaria de falar com você que ainda não se entregou ou não se integrou a alguma igreja cristã. Alie-se em algumas das milhares de fileiras ainda existentes no mundo. Deve haver uma próxima da sua casa. Entregue sua vida a Jesus Cristo, confie nele e faça parte da igreja. Pois muito breve a igreja de Cristo será arrebatada da terra. E infelizmente você não terá mais ao seu alcance esta gloriosa oportunidade de fazer parte deste que é o mais inescrutável, fantástico, universal, antidiscriminatório, inexpugnável e misterioso de todos os agrupamentos, a Igreja de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, nós te rendemos muitas graças, meu Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor concedeu à minha vida e à vida destes milhares de ouvintes que certamente ouvem esta programação. Senhor, mas aqueles que ainda não se integraram a este projeto que tu começastes, que tu edificaste, Senhor, no dia ou nos dias dos apóstolos, meu Deus, que este homem, esta mulher possa ser alcançado agora pelo poder do Evangelho, a mensagem transformadora do teu Evangelho, Senhor, e que eles possam, meu Senhor, ser integrados a este projeto. Meu Deus, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, daqueles que neste momento, Senhor, tomam uma decisão em seus corações, de te seguir, de te servir e de se integrar a uma igreja. Em nome de Jesus oramos agradecidos por tudo nesta hora.
fará. Amém, amém. Graças a Deus. Meu Jesus comigo vai. Chegamos ao final de mais um programa e gostaríamos de convidar a todos para o nosso próximo encontro, que se dará no sábado que vem, neste mesmo horário, para estudarmos juntos a nossa próxima lição, a lição de número 9, que tem como tema a necessidade de termos uma vida santa. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.